Thelma, eu não sou gay. O que falam de mim são calúnias. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, eu sou o Renan Guerra. E no programa de hoje, nós expulsamos os héteros do grupo. Estamos aqui rodeados por membros do Vale, porque estamos aqui para celebrar com uma lista de discos para sentir orgulho. E para participar dessa conversa gostosa, a gente tem a volta dela, Duda Delo Russo. Seja bem-vinda! Olá, gente! Tudo bem? Muito feliz de estar aqui de volta nesse podcast que eu adoro. Bom, gente, eu vou ter que servir orgulho hoje, então pode fechar o olho. Imagina o Matheus Matafera com um vestido do arco-íris, plumas, muito lacre, muita fechação, muito tombamento, viu? É isso que você vai ter hoje. Tudo! E também temos a Não gostou volta… da imagem, Renan? Não entendi. Amei, amiga, amei, celebrei. Que isso? E também temos a volta dela, Brenda Vidal. Seja muito bem-vinda! Olá! Eu não tinha treinado uma voz de personagem, vai a voz da vida real mesmo. Depois da Duda, sacanagem, né? Mulheres reais aqui. 1, 2, 3, brincadeira. Obrigada pelo convite, gente, servindo todas as letras e muito mais hoje. Boas. Mas antes o que, meu amigo Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente em todas as redes sociais, @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. E você também pode ajudar a gente a partir do padrim.com.br/podcastvfsm. A partir de R$5 você ajuda a gente a manter o podcast vivo. Você recebe vantagens especiais. Você pode assistir o programa aqui com a gente. E hoje só temos boiolinhas aqui presenteando, e espero que sejam, porque se não são, eu vou expulsar. Gustavo Reis Louro, Jefferson Kozenieski, Fabrício Neri. É sobre isso, só mantivemos as gays hoje aqui gravando com a gente. É isso, então a partir de R$5 você tem acesso às gravações do programa, você participa do nosso grupo no Telegram, você recebe dicas antes, você recebe programas especiais antes e ainda pode opinar, bater boca com a gente aqui, saber das fofocas que ficam só aqui na gravação. Só censuradas. Boa. Vamos falar sobre música, gente? Bora. Duda, uma perguntinha antes. Lá vem. Lá vem, ó. Quando foi que você se percebeu como diferente das Ai, outras meu Deus, parece que eu tô num pessoas? date no Atenas, vai. Como foi? Conta pra gente. Olha, Até chegar gente, nessa jornada de ser uma drag queen bem-sucedida, dona da podesfera brasileira. Bom, gente, primeiro, muita coragem, né? Muita coragem, não faltou. Mas eu me assumi lá em 2010, se eu não me engano. Olha, Foi acho que vanguardista. 2010. Inventou a sigla. Inventei a sigla! Fui eu. Tem um D agora no LGBTQ, tem mais D, aí tem um D no meio agora, é de Duda. Mas, enfim, acho que eu me assumi em 2010. Eu comecei a me montar meio que um pouco logo depois. Meio que, já começou a fazer merda, faz merda de uma vez, né? Eu comecei a me montar, eu tinha 17 anos. Eu me assumi, eu tinha uns 14, por aí. Olha. Então, 14 pra 13. Então, Como ela é foi jovem. pouco… Ela é jovem, gente, ela é jovem. Mas foi meio que isso. Me assumi, aí logo em seguida eu comecei a fazer roupa pra umas drags. E aí, depois comecei a me montar também, Duda né? Modas. Já contei a história de quando eu comecei a montar várias vezes, mas foi Sim. péssimo. Eu era bem lixo, gay lixo. Aí hoje em dia, não, né? Eu acompanhava a Perfeito. Duda no Academia de Drags. Mentira! Eu acompanhava, eu seguia você no Face. Olha como é antiga, era no Facebook que eu acompanhava as montações de Duda. Falava mal Eu de lembro- mim da Double Hunt. A Duda chegava pra mim na timeline muito aleatoriamente, assim. Eu lembro muito da foto de uma roupa que você fez que você tinha a cabeça virada. Horrível, né, aquilo, menina? Nossa, o dia que eu fui pra festa com aquilo, todo mundo, bicha, viu umas bicha bêbada, forçando, não entendia nada. Emburacadas olhando pra cara da Duda. Buracadas vendo aquela foto. Vendo aquilo pessoalmente, gente. E você, Brenda, como foi que você se descobriu como uma mulher bi? Então, acho que algumas coisas iam pulsando através da indústria, né? Por exemplo,
Algumas novelas aí, né? Fala, que novela! Qual novela? Isso começou cedo, tipo aquela Mulheres Apaixonadas. Quem lembra? Todo mundo viveu. Ai, sim. Todo Aline mundo Moraes. viveu, a Aline Moraes. Esqueci a outra menina que não foi tão bem sucedida quanto a Aline Moraes. Claro que a gente não lembra dela, mas eu lembro que a química delas era incrível. 2005, Mulheres Apaixonadas, tudo aquilo. Depois, aquele incrível caso, né? Angélica Morango e Cacau no BBB. Aquele vai, não vai. Aquela coisa. Tô amando as referências. Aquela coisa, os coloridos, né? Era a época dos coloridos, dos bebês. Sim. Ai, amo! Sério, enfim, né? Os coloridos, the colorful. E aí, não, mas sem brincadeira, assim, eu acho que eu sempre me senti, assim, com possibilidades de ser, tipo, bissexual, assim, desde pequena, porque eu sempre foi muito tranquilo sair em defesa, assim, de qualquer manifestação que eu visse, assim, desde pequena e sem receber essa orientação dentro de casa, porque eu não recebi uma educação que fosse amigável, assim, com a pauta LGBT. Então, era uma coisa muito minha, mas acho que foi entre 2013 e 2014, assim, que eu entendi. Essas novinhas assim, vanguardistas. É que você e a Duda são mais novas. Mas não teve a traque quando você se assumiu? Assim, a gente se assumiu em 2010, foi 2012, não sei, Kleber 2005, vai vir aí. Não, eu fui Então- muito tarde. É? Só para concluir, acho que foi 2014 mesmo, que eu também entrei no ambiente da faculdade e tal. Algumas coisinhas puderam ser mais testadas. E sempre foi difícil, assim. Você saiu de casa? Você deixou de morar Não com seus cheguei a pais? sair de casa, mas Fica eu… uma história triste, né, Kleber? Não, eu só quero saber mesmo. Eu não saí de casa, mas eu sou da zona norte de Porto Alegre, do bairro Sarandi, que é um bairro periférico. Aham. Então, era aquela realidade ali, periferia e tal. E aí, eu comecei a ir para o centro da cidade, acessar outros aparelhos culturais, o ambiente da Universidade do Ambiente, onde essas vivências LGBTQIA+, eram mais visibilizadas. E aí, eu fui me assentando aí na sigla B, né? Enquanto uma pessoa cis, mas uma mulher bissexual aí. E desde então venho, enfim, sei lá, visibilizado cada vez mais, assim, acredito muito na autoafirmação da gente, sabe? E você, meu amigo Renan Guerra, bichinha desde sempre? Eu sempre fui bichinha, mas tipo de sair do armário full, que é aquela parte toda de contar pra mãe, chorar, ser a filha do vizinho. Eu só fui contar bem mais tarde, já tinha tipo mais de 20 anos assim que eu fui falar com a minha mãe. Mesmo já sendo uma gayzona por aí, mas eu fui contar pra minha mãe, ela falou: graças a Deus, falou, bora lá. Que eu tava marcando a Páscoa na casa do seu irmão com o namorado dele, vamos fazer isso. Tava cansada já. Mentira! Pra ela foi assim. Ela foi. Ela tava cansada já. É que o meu irmão também é gay, ele tinha saído do armário antes. Aí ela tava, tipo assim, exausta de não poder falar disso com todo mundo. Aí eu saí, ela falou: tá bom, ainda bem, falou, vambora, vamos pra outra. Pega meu salto aqui, a maquiagem tá ali, os vestidos, vai. Seu irmão também é gay? É. Meu Deus, imagina sua mãe, o desespero. 2 viados pegando o salto e o vestido dela pra usar. Gente, não, ela só Nossa, usa ela não tinha tênis. guarda-roupa. Ela Ela só só usa tênis, perdeu tudo. Boa. E pra mim foi desde sempre, E aí, assim. Nunca tive… Assim como a Brenda, meu primeiro interesse amoroso, eu acho que foi com uns 3 ou 4 anos, foi o Bob do Caverna Dragão. Eu olhava pra tudo, Eu também tenho um juro. desenho que eu era O traído. louro. Ele Do usava Speed o Racer. loirinho novo. Speed Racer era tudo. Ai, padrão. Usava Ai, harness, ele usava os bracinhos Ele era de tudo. fora. É, Era ele muito era- ícone. Ele era muito Exato. camp. Era muito ícone. E eu, assim, eu não sabia exatamente o que era, mas eu sabia que tinha alguma coisa ali nele que despertava. Mas ao longo da vida, eu acho que eu nunca, diferente de muitos amigos meus, eu nunca fui a gay conflituosa, sabe? Será que sou, não quero ser? Eu sempre sabia que eu queria ser. Só que eu acho que eu era muito esperta no sentido de eu não posso contar pra minha família agora porque eu dependo financeiramente deles. Então, muito do meu ponto de me assumir pros meus pais, quando eu já fui me assumir com 27 anos, foi no sentido de… Eu cheguei num ponto que eu falei assim… Eu não dependo mais de vocês
não sou eu quem tem que pedir autorização de vocês. Se vocês quiserem ficar comigo, é assim, mamo piroca aqui, tchau, 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 tchau. Eita! E aceitam não, sabe? Então, foi meio que nesse sistema. Aceita ou surta? Aceita o surto. Ai, mas é babado, porque até entender, às vezes, essa questão até do financeiro Sim. é difícil, porque a gente… Nossa, lá no Santíssimo a gente recebe muito e-mail de gay, assim, desesperada, né? Preciso me conseguir falar… E eu odeio esse negócio de sair do armário, etc, me assumir. Mas esse processo realmente, principalmente se você é dependente dos seus pais, você precisa ser sincero, né? Sim. E aí tem que analisar esse campo. E não dá pra você… sabe, trocar as pernas pelas mãos, não dá pra você querer apressar mais do que o processo vai acontecer ali, sabe? Então analise bem. Eu ficava muito, né, assim, eu não dependia dos meus pais. Eu saí de casa com 16, 17 anos, que eu fui pra faculdade e eu comecei a trabalhar desde muito cedo lá. E eu não dependia mais deles, mas você sempre fica com aquele pezinho assim, e se amanhã eu perder tudo, pra quem eu vou recorrer? E eu tinha tido uma experiência ruim com eles, no sentido de quando eu falei que eu era ateu. E meus pais eram mega religiosos. E aquilo, assim, ó, foi tipo reunião de família, foi um caos. Meus pais não falaram comigo durante meses. Então eu pensei, se eu contar que eu sou viado agora, acabou. Eu vou ser expulso aqui. Nossa, com meus pais foi babado, que eles são da congregação, menina. Ui! E aí eu falo, do nada, os milinguidos de calcinha em casa. Menina, babado. Mas deixa pra lá. A Dana Júlia de calcinha. A dona Júlia de Ai, calcinha. muito bom. Boa. Mas hoje, gente, a gente tá aqui pra celebrar e cada um de nós montou uma listinha de discos que a gente considera essenciais pra celebrar, pra refletir, pra sair do armário, o que seja. Cada um seguiu a sua… Eu não sei qual foi a lógica de vocês. Eu foquei muito em coisas que foram essenciais pra mim, mas eu também peguei coisas que eu acho que são importantes pra comunidade de maneira geral em alguns aspectos. Vamos começar por você, Brenda? Podemos começar, sim. Vai lá, qual que é a sua primeira dica da noite, então? Cara, eu vou com uma que de repente pode ser que esteja na lista de vocês. Então, vamos comentar juntos. Esse disco foi muito impactante pra mim, que é Pajubá, da Linda Quebrada. Amor. 2017, não tinha como eu não trazer bem nessa perspectiva, assim, tava comentando com o Kleber já, que tinha sido, essa pauta, assim, tinha me pegado, porque eu nunca tinha visto, assim, de uma forma tão evidente essa conexão entre, tipo, pertencimento ou experiência da comunidade LGBTQIA+, e música. Mas, enfim, tipo, o trabalho da Lin é absurdo, e Pajubá, pra mim, é histórico, sabe? Além de tudo que entrega, assim, eu fico pensando, né, com que força que ela chega em 2017 com esse álbum que tem tanta coesão estética, coesão musical, coesão lírica e, ao mesmo tempo, é um feito histórico, assim, na nossa linha do tempo musical, pensando na visibilidade, né, de artistas travestis brasileiras não brancas. Desde o nome, a capa, que Nossa, é a capa é tudo. né? Eu acho essa capa muito icônica. Aquela peruca, né, de um cabelo, na verdade, sendo passada assim no ferro, diz muito. E eu acredito muito que qualquer vivência em sociedade, eu acredito muito na intersecção, assim, como um caminho de entendimento das coisas, um caminho político. E Pajubá é intersecção. Você tem tudo ali. Você tem a experiência do corpo queer periférico, a experiência do corpo queer preto, a experiência da travesti, desse lugar muito latino-americano, né? Que é a experiência da travesti, né? É uma coisa, às vezes, até difícil de traduzir. Então, essa coisa da bicha travesti, né? Que é um nó na cabeça de quem não é travesti, né? Porque a gente fica tentando, às vezes… peraí, travesti, até a gente aceitar que é um lugar, é um entre-lugar, assim, né? Não é uma coisa binária. Demora um tempo, eu acho. Acho que é um disco, tipo, belíssimo, assim. E pensar em toda a jornada da Lina, assim, me emociona bastante. E o barulho que esse disco fez, as portas que abriu, a mina foi pra Europa, tá ligado? Então, eu acho que é um disco belíssimo, assim. Como eu falei no início, eu sou uma mulher cis, mas cada vez mais, assim, querendo fazer, então, disso um lugar de escuta, assim. E esse disco me ajudou muito a entender como que eu podia, sei lá, me aliar e ser uma cis, tipo, sei lá, não idiota, sabe? Que a minha existência não seja pautada
no massacre, assim, né? Dessas outras existências. E eu lembro muito do o show também, né? Ele era uma experiência, assim, porque sim, babado. vocês comentaram antes sobre vivências ou contextos familiares religiosos. Eu também vim de um contexto religioso e eu fui liderança religiosa na minha adolescência. Então, esse lugar dessa sexualidade desbocada, assim, né? De falar que, tipo, ama dar o cu. E, enfim, essa coisa maravilhosa. E o show é isso, né? Vinha ela, vinha a Jupe. Tinha aquele momento que elas cantavam. Ah, não vou lembrar qual era a faixa, se sabia lembrar. Que elas vinham com os dildos, assim, Sim. passavam leite Ai, condensado. amo! Tudo. Colocava uma na boca da outra e você ficava, tipo assim… é isso, né? Então, eu acho histórico, incrível. E eu citaria… várias, né? Mas eu acho muito maravilhoso, Muito Mais Talento. Também queria fazer um salve também para grandes mulheres que aparecem no disco. A gente tem, acho que tem uns vocais da Lineker, né? Mas tem a Bad Sister na produção, a Jupe como, tipo, o braço direito da Lina nesse processo. E a gente tem a Glória Groove, tipo assim, em Necomancia, como um feat. Olha onde a Glória Groove tá agora, com Tem quem que ela colava antes. Pepita. Tem Pepita. Tem Pepita maravilhosa em Dedo no Cué, que é uma das minhas Eu favoritas. amo. Necomancia, Muito Mais Talento. Envia DC e Coitada. Boa. Acho que esse disco dá um lugar de orgulho para um processo, né, de ser uma bicha travesti, que é muito necessário. Boa, arrasou. Começou muito Já bem. arrasou muito. Duda, o que Nossa, você ela traz de defendeu. primeira? Eu não vou saber falar isso assim, não. Só queria falar Para! jamais não pode Para! escorrer uma opinião assim, gente. Só queria falar que o que eu amo no Pajubá é que ele é assim, zero higienizado, né? Ele tira Isso, todo, sim, sabe? Pra mim sim. é isso. Ele vem com tudo que tem que ser falado ali na letra. Foda-se se você não vai entender Nada de da forma que você metáfora. quer. Ele é Nada muito de direto, metáfora. Exato, ele é objetivo ali. É isso, você tem que entender, gata. Tá? Aqui já tá tudo mastigado. Se você não entendeu, você é um cuzão, sabe? Sim. Pra mim é Exato. isso, Pajubá. Amo que amo, tava na minha lista também. Porque é muito foda esse disco. Nunca vou cansar de falar do Pajubá. Tudo é muito foda nele. Desde os remixes, a capa, tudo. Tudo é foda nele. Arrasou. Enfim. Ai, gente, eu não vou fazer uma lista de conceito nem nada, não. Não, hein? gata, Vou traz as coisas que são importantes pra ti. A farofa, É. trouxe aqui publicidade da Ioki, viu? Alguém tem que Mas- representar a Lady Gaga nesse programa. Então, exato, eu vim com os lacres, hein? Nossa, eu vou começar então com a farofa do farofa, gente, mas porque eu ouvi muito esse disco ali logo em seguida que eu me saí do armário. E, enfim, não sei, pra mim foi muito importante. Sei que é caricato, mas tô aqui pela caricatice também. Que é. Olha, eu quero até ver, eu vou querer fazer um react da cara de vocês. Mas é Banda UO Motel. Tudo! Eu amo, gente, porque tudo. pra mim é assim, uma Incrível, base. sabe? Eu amo. É uma base, assim, pra mim, da cultura pop ali. Quando eu tava começando a entender esse pop aqui nacional se formando. Eu nunca tinha visto uma travesti cantando. Talvez a Mel tenha sido a primeira, gente. Assim, rede nacional. Eu lembro até hoje Ela da aí no importância. Eu ia puxar isso agora. Lembro até hoje quando eu vi ela no Esquenta, sabe? Ela ali com a Regina Casé. E se você for ver até a entrevista hoje, é péssima a entrevista. É péssima. É péssima, péssima. Ela tava numa situação ali extremamente transfóbica. As pessoas super evasivas com ela. Enfim, eu acho que a Mel foi talvez a primeira travesti que eu entendi assim na música, sabe? Foi. Então, pra mim foi muito importante. A Banda UO, aquele cenário do pop que eles estavam construindo. Ali o Dedo do Diplo. O Gork, que eu já acompanhava no Bonde do Rolê. E que pra mim é muito importante. Até o Bonde do Rolê. O Bonde do Rolê foi uma banda onde eu dei o meu primeiro beijo. Foi numa festa que tava no show deles. Eles estavam jogando assim, KY. Eles pegavam um monte de KY e soltavam na cara de todo mundo que tava assistindo o show. Ai, gente. eu fui Aí num lembro que eles eu dei um jogavam. Eles jogavam feijão nas pessoas. Ave Maria, imagina se um dia eles Isso aí jogarem feijão é e a KY. inflação que a gente tava. Gente, Imagina é festa hoje em de dia jogar pique, viu? feijão. Festa de pique. Nossa, aí é tudo Mas, ó, cagado de lá. eu lembro que eu dei o primeiro beijo no menino, aí o menino falou, nossa, que cheiro estranho. Eu falei, menino, é o KY que caiu ali do show, do bonde do rolê, mano. Mas enfim, Banda UO, Motel aqui me mudou. Boa. E me deu uma base ali pro pop. Amo muito esse disco. Queria muito que eles tivessem seguido com o Banda UO. Queria muito que eles estivessem no cenário atual hoje em dia com o Eu Banda UO. também. Fui muito Boa. feliz enquanto existiu. E acho que
Era bem gostoso as letras, que eu acho que é um tópico que eu vou trazer também, mas a banda O consegue trazer também a leveza, né? Tipo, somos bicho, a gente quer sofrer, a gente quer fazer close, a gente quer beijar, se apaixonar. Era muito gostoso. Exato, era leve. Sabe? Boa. Renanzinho. Eu vou tirar esse aqui da minha lista no início. Ai, porque ele vai é começar triste. queimando coisa. Ai, amiga. Não, eu vou começar Caraca, triste Greg. pra depois fazer as coisas felizes. Tá. E aí é um dos discos que eu acho, pra mim, um dos discos mais lindos deste mundo. Que é I Am a Bird Now, do Anthony and the Ai. Johnsons. Aí ela É. veio com o conceito. O conceito. Lá Eu vem. acho, eu, Sobrou da acho, esquina. eu acho um disco muito poderoso porque ele fala também sobre esses processos da Anohni enquanto se entender enquanto pessoa trans, se descobrir, se vivenciar e passar por todas essas coisas. E eu acho muito lindo como ela reúne diferentes pessoas que são importantes dentro desse cenário de artistas queers e LGBT. A gente vai ter nomes dentro do disco como o Boy George, o Lou Reed, o Rufus Wainwright, a Joan as a Policewoman. Então a gente tem esses artistas que também são importantes dentro desse cenário. E é um disco muito, muito pessoal da Anohni, assim, as coisas que ela fala. For Today I Am a Boy, que ela fala basicamente de… Nesse momento eu sou um menino, mas quando eu crescer eu vou ser uma linda mulher. E eu vou ser aquilo que eu sempre quis e quero ser, assim. Eu acho muito forte quando a gente entende o processo dela hoje, quem ela é hoje, o quão foda ela é. E, além disso, o disco ainda tem como capa a Candy Darling, que é uma artista trans super foda, que ela trabalhava na Factory do Andy Warhol. É um disco que eu acho, assim, lindíssimo. Ele ganhou o Mercury Prize em 2005. Mas é também uma das coisas mais tristes desse mundo, porque a voz da Anohni é uma coisa que tem uma melancolia. Mas é um disco lindíssimo, então vale ouvir. I Am a Bird Now, Anthony and the Johnsons. Mas eu coloquei esse no início pra gente acabar com as tristezas logo no início, depois tem coisa alegre. Então pode deixar que eu vou acabar com essa tristeza, porque logo em sequência eu trago Hercules and Love Affair, com o disco homônimo de 2008. Eu tinha certeza que ia ser o Renan que ia Que colocar isso. tem a participação da Anohni e é um disco que é uma celebração à cultura gay, ao universo LGBT de maneira geral. Primeiro porque ele é um resgate da música disco de um jeito muito interessante, muito fino, e que o próprio Hercules and Love Affair nunca mais conseguiu replicar depois dos trabalhos seguintes. Muitas das músicas são composições da Anohni, e aí eu acho que pra mim foi muito significativo esse disco, porque foi a primeira vez que eu me deparei com o conceito de uma mulher trans. Eu nunca tinha ouvido, tipo, ou parado pra pesquisar ou tentado entender, e eu lembro que tava tocando Blind na pista, numa festa que o Lúcio Ribeiro tava discotecando, e aí um amigo meu falou assim: quem tá cantando isso não é um homem que é trans. Tipo, ele tava mega perdido nos conceitos, sabe? Mas eu falei assim, como assim um homem trans? Não, uma mulher trans. E aí eu fui pesquisar e fui tentar entender o que era. E nessa época, a Anohni tava num processo de transição de gênero, que ela desdobra melhor no I'm a Bird Now, e que ela desdobra depois no disco que ela lança ao vivo em 2012. Mas pra mim, assim, foi muito fundamental pra entender esse lance de comunidade, de pessoas marginalizadas da comunidade LGBTQIA+, que o Andrew Butler trazia pra dentro desse disco, inclusive nas apresentações ao vivo. Mesmo com a ausência da Anohni, ele trazia outras mulheres trans pra cantar. Então, assim, eu achei muito significativo. Tem a Nami isso. Ruiz no disco, né? Sim, Que era do sim. Jessica Six. Então, assim, é um disco que pra mim é um puto elogio à comunidade LGBT, e ele tem esse lance de celebrar e celebrar nas pistas, que é uma coisa que é muito própria da gente. Então, assim, é um baita disco e foge dessa tristeza aí que o Renan trouxe de cara, então. Vai lá, Brenda, o que você traz como a sua segunda? Perfeito. Eu fico mais tranquila que o conceito tá na mão de vocês estão garantindo o conceito. Exato. Você e a Duda aqui, ó. Ai, vocês que bagaceira. estragam a estranha, Zé. Exato, a gente que deixa assim acessível, né? Brincadeira. Bom, meu segundo lugar, eu acho que é um dos mais especiais da minha lista. A Tô Brenda muito tá feliz chorando. de trazê-lo. Ai, sim, porque ele é muitas coisas que eu defendo. Que é o Eu Gosto de Garotas, da Larinha. Ai, Tudo. amo. Não precisa nem gostar de garotas pra gostar desse disco. Veja que coisa gostosa. Gente, eu vou até contar rapidamente, assim, pra quem não sabe, a Larinha é uma DJ, produtora musical e também compositora da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Assim, até onde eu sei, ela se entende enquanto uma mulher lésbica. E aí, eu lembro que eu tava, tipo, na época ainda também
às 8 horas trabalhando, falando sobre música. E aí, sabe quando você tá, assim, naquela caixa de e-mail, você já ouviu várias coisas, assim, e, tipo, aquela semana que você ouviu várias coisas que não gostou, assim. Sim. E você ouve as músicas, assim, uma atrás da outra, assim, ó. Ai, deixa eu ficar pensando, por que eu trabalho com isso, né? Porque ouve, assim, ó, loucamente. E aí eu vi a capa, esse título sugestivo, tipo, eu gosto de garotas. E a Larinha é uma balaca dela, né? Ela coloca um X. Mas se diz Larinha, mas é Larinx. E aí, tipo, eu fiquei, vamos ver. Aí dei play, aquilo salvou minha noite. Desde então, eu fiquei muito travada nesse disco. Porque eu acho que o título é uma das coisas que mais me ganha, assim. Porque é uma menina, né? Afirmando que ela gosta de garotas. E quando você aceita todos os lugares que a afirmação pode te levar, isso é muito empoderador, né? Porque é isso, a Larinha gosta de garotas, também gosta de garotas. E, tipo, é gostoso poder afirmar isso, né? Simplesmente, assim. E também é esse lugar amplo. Então, eu posso gostar de garotas sexualmente, romanticamente, afetivamente. Porque no disco, a Larinha se coloca como uma produtora muito generosa, onde ela faz do disco, assim, uma ocupação artística, porque cada uma das, acho que são 11 faixas, cada uma São das 11 faixas faixas. são 11. Ah, eu vou 28 filmar, minutos pois de eu duração. acertei. Aquela. 28 minutos de duração, 11 faixas, onde, tipo, cada faixa é uma participação diferente de alguma das meninas da Baixada. E a gente tem meninas em sua pluralidade quase que máxima, assim. Muitas meninas pretas, todas, assim, periféricas. Temos mulheres gordas falando sobre ser uma mulher gorda. Temos mulheres trans falando sobre ser uma mulher preta e trans. E temos mulheres, tipo, também falando sobre como elas gostam de, tipo, sentar. E como elas gostam de amar as mulheres delas, como elas gostam de amar os machos delas. E falando sobre sonhos, sobre ostentação. Então, ele flutua entre o R&B e o funk. E tem a cabeça, né, e as mãos da Larinha, que é uma produtora lésbica, em todo o conceito do disco. Então, eu acho maravilhoso. É bem assim, que nem a gente comentou, não higienizado. Então, é funk putaria, na maioria das vezes. Aí tem uns R&B para dar uma sofrida e umas outras músicas para exaltar as conquistas e meter marcha. Então, acho maravilhoso. Fica a dica. E eu traria como destaques uma das faixas que eu também gosto muito pelo título, que é Garotas Amam o MC Rebeca. Camisa 10, Palhaçada, Neon e Hidromassagem, que é um grande, assim, uma balada de mulheres que pegam mulheres. Ai, eu Arrasou. amo Neon. A Ciana, ela é Eu tudo. amo Neon também. Eu sei que a Ciana, eu não sei se ela é bi, se ela é sapatão, mas sei que ela tá num relacionamento com uma Mapô. E ela é tudo, a Ciana, gente. Os clipes da Ciana são chiquérrimos, ela é muito linda, eu adoro. Ela é, né? Esse clipe é babado. Eu fico assim, me sentindo numa boate, assim, ó. Ai, Sim, pode delícia. Dudita, o que você traz agora? Quero farofa. Ah, eu vou Farofa dar com farofa frango. agora. Nossa. Eba. Bom, essa aqui tem… Vai pegar o preconceito e comer com farofa. Essa aqui tem Exatamente. Solta essa Juliette aí, Duda. Pois se prepara essa aqui, que essa daqui você não vai querer, mas vai ter que aceitar. Nas letras de Madonna, X-Nomi, nas letras de Duda Delo Russo, ela é icônica, gente. Born This Way, da Lady Gaga. Amo que amo. Isso é inário, gente. Se você é gay, LGBT… LGBT, gente, e você não estava lá quando essa mulher lançou isso aqui, meu amor, você perdeu metade da história do mundo gay, gente. O segundo Stonewall. Foi o segundo Stonewall, Mona. O segundo aqui foi… Ela tava com uma pedra na mão. Eu vi ela com a pedra na mão. Mas, falando muito sério, isso aqui foi muito importante pra mim. Porque eu me assumi, eu falei mais ou menos ali em 2010. Ela lança o Born This Way em 2011. E ali ela falava tudo que eu precisava ouvir, sabe? E eu tava naquela fase consumindo as piores coisas possíveis, né? Tipo, precisava encontrar filmes que fossem LGBTs, série que fosse LGBTs. Aí o filme vinha, sei lá, um filme de morte. Ah, é tudo- sempre tudo- gay, é uma gay morrendo, a mãe aceitando sempre depois que a gay morrendo. morreu. Se não vejo, Exato. não consumo. Se não me vejo, não compro. Mano, era tipo assim, orações pra de Bob pra baixo, sabe? Então eu achava que eu ia morrer. No dia seguinte eu achava que eu ia morrer. Aí quando a Lady Gaga vem com Born This Way, é como eu vejo essas bichas aí vendo The Heartstopper, viado. Me emocionei, aquilo me deu um gás.
Aquilo, a mulher, ela me entendia de uma forma, sabe? E eu fiquei completamente… Eu já tava obcecado pela Gaga na época do The Fame, depois do The Fame Monster. Mas no Born This Way, ela veio com uma parte politizada que eu precisava muito, sabe? E que eu acho que incrementou esse pop dela, sabe? Levou ela pra um outro nível de artista. Então, Born This Way foi muito importante, não só pra mim, né? Pra muitos e muitos LGBTs, tenho certeza absoluta. E naquele show, no dia que eu fui no show, eu lembro, foi o primeiro show que eu fui assim, sozinho, sem meus pais, etc. E aí eu entrei, cheguei naquela fila, vi aquele bando de viados cheirando a poppers. Gente, eu caí pra trás, eu não acreditava naquilo, aquelas bichas, aqueles saltos gigantes, aquela montação. Falei, gente, estou no inferno e ninguém me avisou. Mas é um sentimento, é bonito esse seu relato, porque também é realmente o sentimento de pertencimento na veia, assim, né? Você ir no show de alguém que você gosta, e aí ver várias pessoas parecidas com você. É muito gostoso, assim. Tava aqui num asterisco de menção honrosa, Born This Way. Porque eu acho um disco muito bom, além de tudo, né? Tipo, o disco… Dance in the Dark, gente, assim, você chegar numa… Governor Hooker, americano, Hair, sabe? Aquele momento que ela tinha no show de Hair. I was free as my hair, exato. E… eu acho maravilhoso. Eu acho que Dancer in the Dark é do The Monster. É do outro, acabei de falar errado, eu ia me corrigir, ia fazer agora. Ai, te corrigi, Little Monster, pausando. Mas eu também era bem fã, assim. E eu tava no lugar, assim, coitada, me achando ainda que eu era o S, né, da sigla. Mas eu… né, negação, né? Não tinha beijado ainda. Mas… eu lembro que eu era bem fã também. E a força do clipe, né, de Born This Way, tudo que viria… temos que fazer a menção honrosa ou não, mas tem Alejandro também, né? Que é um babado, assim. Aquele clipe é um babado também, mas… Um acontecimento. É um acontecimento. Eu tava lá nos tópicos do Orkut, assim, será que ela é blasfêmica ou não? Mas, enfim, é um hino muito bonito se a gente pensar até na estrutura da música. É quase um louvor gay, né? O Alejandro também é The Fame Monster. Você também está se confundindo igual eu, porque… É o Judas. Judas é desse disco. É Judas. E aí ela lança Judas na Quaresma. Ela lança foi na Quaresma. Que essa mulher foi polêmico. blasfêmica tantas vezes que eu até me perco. Você se perde na história aí. Até porque um é muito perto do outro, né? Então eu também me perco. Mas aí é porque toda aquela imagem dela era muito liberatória, né? Tipo, você via aquela mulher… Meu, era doida, assim. Eu lembro quando eu comecei a me montar, as pessoas não me xingavam, né? As pessoas me chamavam de Lady Gaga. Na rua, toda drag, em 2014, 2013, foi chamada de Lady Gaga na rua, Mona. Eles viram uma coisa diferente, Lady Gaga, sabe? Era isso. Linda, amei. Renanzinho, o que você traz aí? Bom, esse disco foi bem importante. Conceito? Né? É um disco bem importante pra eu ter voltado no tempo e entender um pouco mais de história da música eletrônica, que foi o The Best of Both Worlds, da Honey Dijon. Que uma DJ… É muito conceito! Ela é uma DJ produtora de Chicago, ela é uma mulher negra, trans. E eu acho que ela foi muito fundamental para abrir minha cabeça e entender que a música eletrônica, ela vem de pessoas queer negras, ponto. E aí a gente tem que partir disso, entender e revisitar essa história e compreender essa história. E eu acho que esse disco dela é uma boa abertura, foi uma ótima abertura pra mim, pra voltar nessas histórias e entender todas as pessoas que também trabalharam com ela. Esse disco vai ter novamente participação da Nomi Ruiz, que a gente citou, que também estava no disco do Echoes, The Love Affair. Vai ter o Cakes da Killa, o Saint Sparrow. E eu acho que foi tipo assim, mind-blowing quando eu ouvi. E depois eu fui atrás de todas as outras coisas da Honey Dijon. Aquele Boiler Room dela de 2018, que é babado. Todos os remixes que ela faz, todas as coisas. E eu acho muito interessante como ela faz meio que essa pesquisa sobre a história da música house, mas ela moderniza isso e deixa isso cheio de vida e de futuro, assim. Eu acho isso muito surpreendente. Eu acho a Honey Dijon uma das mulheres mais fodas que a gente tem na indústria atualmente. E ela ainda é podre de chique, então eu amo demais a Honey Dijon. Ai, arrasou. Ai, eu amo. Ai, Meu sonho me jogar. Ai, ela tá trabalhando… Tem boatos que ela tá trabalhando com a Beyoncé, né? Tem essa história aí, tá todo mundo rezando. Tudo Torcendo. pra mim, eu não vejo Seria a hora. tudo. A house é o futuro. Ai, vamos lá.
Aí eu vendo um meio que era muito indiezinho, era Strokes, essas bandinhas The Killers e tudo mais. A gente tinha alguns modelos femininos ali, tipo The Gossip, a gente tinha Yes, mas a gente não tinha, com exceção, por exemplo, do vocalista do Block Party, que era um homem negro e gay, mas é que ele era muito… Ele nunca se manifestava em relação a disso, ele era bem discreto nas entrevistas. Mas quando eu tinha 16 anos, saiu um disco que pra mim foi muito revolucionário nesse sentido, de poder celebrar, de ser gay, de ser um gay feliz, colorido, festivo, dando pinta, que é o Mika com Life in Cartoon Motion. Eu sabia que alguma coisa… As gays saltitantes, eu amo. Eu amo. A Grace Kelly. Eu dançava sozinho no quarto, Gracie Kelly, assim, fazia as coreografias, imitava o clipe. Então, assim, pra mim foi muito importante. Ele é um disco que ele toca… a poesia dele é muito neutra nesse disco, assim, ela flui pra todos os gêneros. Ele nunca necessariamente se afirma como um homem homossexual dentro desse disco, coisa que ele vai se afirmar depois, na vida real. Mas o fato dele resgatar… Artistas que você não sabia que eram. É bem isso. Amilcado. Mas o fato dele trazer referências a Freddie Mercury, trazer referências a Elton John, foi coisas que, com 16 anos, me abriu pra conhecer esses outros artistas que eram veteranos. E aí, uma coisa que eu não me toquei na época, porque eu tava cagando pra isso, mas a crítica massacrou muito pesado o trabalho do Mika, assim. Tem várias avaliações dele que são, tipo, negativas. A Pitchfork deu, por exemplo, 1.5 pro disco. Tem Homofobia! Tem vários… Então, tem vários veículos da época que começaram davam notas baixíssimas pra eles, comparando com esses artistas antigos em que ele se inspirava. Só que tem um fato muito curioso, que nessa mesma época tinha uns artistas tipo The Darkness, que incorporavam elementos da estética do universo LGBTQIA+, do glam rock, e eram que super exaltados. E quando ele vinha com essa proposta que era, tipo… De trazer um outro lado disso, foi muito criticado. Mas eu vejo que o disco, ele não só sobreviveu ao teste do tempo, como nunca foi replicado de uma maneira muito interessante por ele nos outros trabalhos. Ele meio que deu uma boa morrida, eu acho bem ruim os outros discos. Mas eu sinto que esse disco do Mika, ele continua influenciando outras pessoas, sabe? As pessoas só conhecem ele até hoje por conta desse disco. Então, eu acho bem importante trazer aqui. Gosto muito, ouço ele de ponta a ponta. Eu acho que a música de encerramento ali, aquela happy ending que é tipo, longuíssima, tem uma faixa bônus extra ali, eu acho perfeita. É muito gay, é dramático, ele faz umas músicas que são uns dramas de corno fudido, mas é super gostoso, gosto muito. Desde a Broadway, né? Tem essa energia, né? Muito. Azul. Vai lá, Brenda. Bom, essa aqui foi bem, assim, na verdade, toda vez, né, que eu penso em música, acho sempre bem psicanalítico, assim, né? Mas essa aqui eu fiquei, cara, pior que sim, tal. Enfim, entendi a importância dela ao fazer essa lista, que é Dirty Computer, da Janelle Monáe. Amo. Grammy Winner, eu amo. Grammy Winner. Eu amo. 2018. Porque, vamos lá, eu sempre achei, Janelle Monáe é tudo, né? Até o nome soa bonito, assim, né? Começa por aí. Eu sempre tive dificuldade, assim, de, tipo, absorver os discos inteiros. Mas eu era muito arrebatada pelos singles e tudo mais. E aí, tava bem nessa época que a divulgação desse disco, ela foi antecedida por muito burburinho em torno da sexualidade dela. E no pós-lançamento do disco, eu acho que ela acaba se assumindo enquanto pansexual. E aí, eu tenho opiniões um pouco ambivalentes com o disco. Eu acho que em alguns momentos ele dá muito certo, em outros não precisava. Ele peca pelo excesso em algum… Peca pelo excesso. Aí tem umas firulas, tipo assim, eu sei que é muito importante no contexto, mas às vezes eu fico meio cansada com um artista estadunidense, sabe? Tinha aquela Americans, que é super política e tal, mas é tipo, I'm American. Sim, pode ser mais, né? Mas, enfim, tirando isso, eu acho que é um disco muito importante pela opulência, sabe? Por esse universo bonito que ela ousou trazer. Eu lembro que o que mais me pegou era a sequência de singles, foi muito arrebatadora. E tinha Jungle Jane, que ela já dava ali uma pistinha de que também beijo mulheres, mas beijo homens, veja só, tô aqui. E depois tem Pink, né? Que é, assim, impecável. Aquele clipe maravilhoso, tipo Pepecas Everywhere.
Eu tô Então, até hoje acho- tentando entender qual parte que a Grimes canta, que eu nunca encontro nessa música. Gosto de pensar que é nenhuma, porque depois que a gente lembra tudo o que aconteceu, com quem que ela casou, com quem que ela separou, eu gosto até de esquecer essa parte. Mas eu acho que o Dirty Computer, ele tem essa coisa, resgata também essa energia meio soul, meio gospel, às vezes também, de tipo, estamos juntos, vamos lá, comunidade. E para mim, me deu um lugar muito importante de referência, assim. Acho que enquanto uma mulher negra nesse contexto, assim, queer, a gente sabe que também teve muito apagamento, assim. Então, a gente às vezes acha que só é queer quem é branco, assim, sabe? Porque domina um pouco a cena. Então, ver a Janelle Monáe gostosa, linda, fluindo nas suas performances, porque às vezes eu sou acometida por isso também, sendo bissexual, às vezes eu não sei, assim, pensar, será que eu coloco um brinco pra dizer que eu sou bissexual? Será que O não? anel de coquinho e uma mão. O anel de coquinho já é muito L, aí umas coisas já são muito HT, eu fico, oh meu Deus. Então ver a Janelle Monáe ali se assumindo e dando esse lugar, assim, de representatividade em videoclipes, gostando de mulheres, toda cremosa, foi bem importante pra mim. Ai, arrasou muito, arrasou. Ela é perfeita. Chique. Gosto muito. Esse disco tem Make Me Feel, que é tipo assim, puro. Se eu não me engano, ela é uma música do Prince que ela finaliza, assim. Aham. Eu não sabia disso. O solo de guitarra, se eu não me engano, o Prince que deu pra ela, e depois ela. Tipo, ela finaliza depois da morte dele, assim. Ela Isso. era meio que uma protegida dele, assim. Aí Nossa, toda hora legal. saía uma fofoca, tipo, será que vem aí participação de Prince? Sempre tinha uma Sim. participação póstuma e tal. Então, Make Me Feel é uma delícia, né? Nossa, sério. Nossa, já até vi hoje eu fazer toco ela nas festas, é muito boa. Ah, Aham. Vai lá, Duda. Bom, vamos lá. Vou trazer um conceito, então. Ó. Ai, tem que Não bater a tem conceito nenhum, não. Gente, nem farol que foi conceito nenhum, não. Eu tô brincando. Mas, assim, como eu falei, em 2010 eu me assumi, né? Então tava. Eu lembro muito de ouvir muito essa música no ano que eu me assumi, que é desse disco também que eu amo muito. O disco que saiu em 2009, que é o Music for Men do Gospel. E aí tinha uma tudo. Eu amo. Gay rights, gay rights. Esse disco é rights. tudo. Nossa, e assim, era uma mulher gorda também. Tinha essa questão que ali eu era uma bichinha extremamente gorda, não ficava com ninguém, não entendia porque as pessoas não queriam ficar comigo. Oh. E aí, vi o clipe de Man Love, menina. Eu lembro direitinho quando eu vi o clipe Ai, de Man tudo. Love, a Beth Dito, assim, naquele ônibusinho de escola, falando Já pra tá um aquele monte cheirão de de macho. moda, falando pra Aham. aquele monte de gente entrar, aquele monte de viado, sapatão, fazendo uma putaria dentro daquele ônibus, parecia Ai, Short que Bull, delícia! sabe? Menina, nossa, uma loucura. Mas Ô, eu Duda, você lembro sabe muito- que esse é o ônibus que leva pro Vale? Pro inferno, só se for, Mona. O que acontece A naquele prima da Lady Gaga ônibus? 2010. Bicha! Nossa, mas assim, eu lembro de ter sido muito, muito importante pra mim. Tanto esse disco como essa música, eu escutei até não poder mais. Eu era, assim, obcecado em ver a imagem da Beth Dito cantando. E eu sabia que ela era sapatão, e enfim. E ela era belíssima, sabe? E esse disco mexeu muito comigo. Essa música é como se, assim, você pode, tá tudo bem, tá, Eduardo? 2010 é o Tá, quê, Eduardo. tá? Eu lembro que ela cancelou os shows dela no Brasil porque ela separou do namorado uma vez. Ela cancelou 2 vezes o show. E aí ela veio pra um planeta Terra, onde ela distribuiu sapinho pra todo mundo. Porque ela começou a beijar todas as pessoas da frente Foi da… início da pré-Covid. Não foi, o Covid Ela nasceu veio ali. naquele planeta Terra. Quem tava mais no online? Foi Acho o que teve a Zilia Banks. É, Foi o que teve a Zilia. não teve é? Garbage. Foi um dos últimos planetas Terra ali. Chique. Ah, melhor, gente, como explicar que aconteceu um festival, né? No meio do parque do Play Center, gente. Mas ali Ai, já que não era loucura. mais Play Center. Ali era… Não era mais, era num era outro no… lugar, é. No que enche de barro? Não. Ah, eu Enfim, não sei. Era um lugar horrível. Eu lembro que tava tudo embarrado, sujo, estranho. Enfim, esse disco é chique. Tudo. Mas você desbloqueou uma memória aí. Depois eu vou ouvir Man in Love, porque, nossa, lindo. É muito boa, é muito boa. Vai, Renanzinho, o que você traz agora? Eu fiquei ensaiando o nome dela o dia inteiro pra conseguir falar aqui. Eu não sei se eu vou conseguir falar, porque é muito difícil. O disco é o Peace Beyond Passion, da Michelle Negiocello. É aquele nome muito Renan é difícil. muito diferente. Aprendendo línguas hoje aqui. A Michelle é tipo um dos nomes fundamentais do nascimento da Neo Soul, junto com a Erykah Badu e tudo mais. Ela é uma mulher negra bissexual. E esse é o segundo disco dela e é talvez o maior sucesso de radiofônico, assim.
E ela foi indicada ao Grammy em 97. Só que eu acho muito surreal os tópicos que ela traz nesse disco, porque eles são, tipo, muito pra frente. O primeiro single do disco se chama Leviticus Faggot. E ela simplesmente lança uma música, o single, o primeiro single, o clipe, tudo com a palavra faggot, bem grande. E aí várias rádios dizem, a gente não vai tocar essa música, tem palavrão. Aí ela lança o clipe, a MTV diz, eu vou editar aqui pra vocês. Ela faz todas umas coisas assim. E aí o disco é basicamente ela se debatendo sobre tópicos como o cristianismo, a homofobia, o racismo e a sexualidade dela. Isso tudo só que de uma forma bastante poética, porque ela tem uma escrita bastante interessante. Tanto que eu vi um dos textos, quando eu tava lendo sobre o disco, falava que ele é como se fosse uma teologia da libertação, versão negra e gay, assim. Black Queer Theology of Liberation. Nossa, baixando super aqui, adorei a dica. Se não vai salvar o mundo, eu não sei o que vai falar. E pra você que tá ouvindo e não entendeu esse nome, porque o nome é bem complexo mesmo, é Michel Nedicello. Eu tô colocando o link na descrição desse post, ou você encontra no nosso site. Vamos falar sobre música.com.br. É um disco super importante dos anos 90 para esse surgimento do gênero e tudo. E a Michelle é uma artista muito, muito relevante. Ela tem muita influência, tem muitas outras artistas negras que citam ela como referência. Por exemplo, eu tava vendo um vídeo das meninas do eBay. Elas falam que tipo assim, a Michelle é tudo para elas. Ai, que é tudo. super legal. Só que eu acho que muita gente ainda precisa voltar nela. Eu mesmo conheci o trabalho, conheci o nome dela porque eu achava diferente, mas não tinha nunca ouvido com tanta atenção. E aí quando eu fui ouvir, eu fiquei assim, gente, que incrível, assim, que mulher poderosa. Então é um disco que vale bastante a pena ouvir. Se chama Peace Beyond Passion. Boa. Pra minha terceira recomendação, eu vou pra um disco muito recente, mas que foi bastante significativo pra minha vida por tudo que ele trouxe nos versos, nas rimas, pela representatividade de ser a pessoa que ele é, por tudo aquilo que ele enfrentou nos últimos anos, de ser ostracizado por parte da indústria da música aqui no Brasil. Eu tô falando de Rico da Lazan com Dolores Dalla, Guardião do Alívio. Mas eu sei que é um disco que eu sei que a Duda gosta bastante, Renan gosta bastante. Ele começa com um EP ali em 2020, que é um trabalho já fantástico. Tem uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos da música brasileira, que é Braille. Eu acho que até hoje ninguém conseguiu assim igualar em termos de rima o que ele faz nessa música. É uma coisa muito especial, é muito espetacular, é de uma sensibilidade muito única. O Rico tem várias composições incríveis, assim. Eu lembro desde que ele surgiu, que ele era vendido como o rapper gay, e todos os lugares queriam trazer isso. Aceite-se. E aí ele veio com esse disco que pra mim é um puta exercício de amadurecimento pessoal e de reflexão sobre tudo aquilo que ele passou nos últimos anos, mas ele transcende, é uma coisa muito maior do que isso, é uma coisa maior do que o próprio Rico, assim, eu acho que ele atinge as pessoas de um jeito muito forte. Eu acho que quem viu as apresentações ao vivo recente dele, com todo mundo louvando em cima daquilo que ele canta, eu acho que sente o impacto desse disco, assim. Eu imagino que a mensagem desse disco para um adolescente gay, negro, periférico, ele tem uma coisa, assim, muito potente que eu jamais vou conseguir entender, assim. Então, é incrível. Se você nunca ouviu o Rico da Lazan, comece por esse disco, assim, que não tem erro. E você se encontra Fatos. ouvindo esse disco? Cara, eu acho que Braille tem muita coisa de um sentimento de afeto que o Rico traz, de muita vulnerabilidade, sabe? De se despir de várias coisas, de se entregar de uma maneira muito única que eu não vejo outros artistas fazendo do jeito que ele faz, sabe? Eu sinto que é muito real a forma como ele trata os sentimentos dele. Tanto que ele usa em diversos momentos, sei lá, mensagens de áudio que ele tava mandando pra alguém. Então eu acho que isso meio que dá uma incorporada naquilo que ele traz como discurso pra dentro desse disco. Perfeito, eu vou aproveitar o gancho, porque esse também era a minha quarta indicação. Era minha também. Furei. Então vamos lá, 1, 2, 3 e Dedê já. Não, vai. Mas eu acho que cabe a gente comentar. Boa. Porque eu acho que não é à toa, né, que um disco que foi lançado que começa em 2020 com o lançamento do EP, é lançado ano passado, tá aqui, né, tipo, com 3 de 4 pessoas trazendo. Eu acho lindíssimo, assim. Eu acho que o Rico faz uma cartografia do afeto preto, LGBTQIA+, assim. De um lugar que parte dele, mas que toca em muita coisa, né? Sim. E realmente tem essa beleza da experiência do romance, na dor e na delícia. Isso é uma coisa, sim, tangível universalmente, mas que
tem, né, algumas das suas caminhadas, assim, definidas por questões sociais sempre. Então, o jeito que ele se abre nesse disco é muito intenso. Eu também tive a oportunidade de ver o show que ele tá fazendo agora, pós-liberação das coisas, enfim. E acho que uma coisa… Eu nunca tinha visto o Rico pessoalmente, assim, e tendo visto ele no show, eu senti que ele é uma pessoa que nasceu do avesso, sabe? Que, tipo, parece em carne viva, assim, de tão sensível que ele é. Sim. Parece que a pele tá do avesso, assim. Porque ele é muito, muito sensível, assim, fica na dele, assim, tipo, mas quando ele tá no palco, ele toma uma proporção muito grande, assim. E esse disco também me marcou bastante, ouvi muito. Algumas foram, tipo, tendo que ficar num descanso depois de tanto que eu ouvi. Eu senti essa necessidade, não sei vocês, de, tipo, dar uma segurada às vezes. Porque Mudou como é uma música que eu tive que parar alguns momentos pra ouvir, porque me machucava em alguns pontos, assim. E também porque às vezes eu falo assim, não, se eu ouvir demais, eu vou desgastar isso aqui. Eu preciso dar um tempo, porque não é uma coisa que eu possa ficar ouvindo assim como se não estivesse me trazendo nada. Eu amo várias, enfim. A própria abertura com o interlúdio de DDGA, Expresso da América é uma das minhas favoritas. Não é Comigo, Última Vez, enfim, Braille também, que é uma grande canção. Mas acho que, entre as letras, acho que Vive Dia é uma das que desataram um nó na minha cabeça. Que é quando ele fala que a gente vive de partir sem despedir entre um Atlântico e outro. Ai. Entre um Ele é canto poeta e outro. demais, mano. Não, isso aí dá um mestrado. Isso aí Eu acho dá que um a própria doutorado. estética desse disco, assim, a identidade visual, a imagem de capa dele de braços abertos recebendo você é uma coisa muito impactante, sabe? Tem muita coisa por trás, assim. Ele é um disco de música pop em essência, mas quando você começa a perceber todas essas texturas, esses sedimentos e todas essas coisas que ele vai colocando dentro de cada música, cresce muito além ali do próprio tempo de duração do disco, sabe? É lindo. Dudu. Ai. Bom, eu ia falar dele, mas eu acho que eu posso puxar o outro disco. Puxa! Claro. Mas, ó, eu vou até que citar aqui que, assim, isso aqui mudou pra mim. Todo um entendimento de pop. Que é Sophie, óbvio, com Ai, Oil vaca! of Every Person Roubou o meu! Ah, esse é o seu? Vai. Foda-se. Bom, é sobre isso, Cleber. Você não quis criar uma treta? É assim que eu me vingo, querida. Gays trambiqueiras. Mas, enfim, eu acho que esse álbum aqui, ele conseguiu primeiramente sintetizar, né, o que é o trabalho da Sophie, né, a densidade do trabalho dela, a importância do trabalho dela, né, fala um pouco sobre o fetichismo também, padrões da sociedade, e que isso a gente sabe que tá muito em volta de pessoas trans, né, esse mundo extremamente binário aí, em Face Shopping você se arrepia inteiro. E Immaterial, a mensagem que é passada ali, é tudo muito foda. A forma como ela leva o pop pra outro lugar, sabe? E como até o hiperpop, né, dá essa liberdade pra onde muitas pessoas até começam a questionar gênero e tudo mais. Porque ali na voz tem essa distorção, tem o sintetizador, tem um monte de coisa, muitas camadas ali na música. E eu amo essa liberdade do hiperpop. E eu amo como a Sophie colocou isso num outro nível. Sim, sabe? a gente gravou um programa sobre hiperpop e uma das coisas que a gente chegou à conclusão é que o tipo de som que a Sophie faz nesse disco é uma coisa que funciona agora, mas eu acho que a gente só vai ter real dimensão do impacto dele daqui uns 10, 20 anos, porque é uma coisa muito pra frente ainda. Ela antecipou tendência, e aí é até muito triste que ela, que seja uma voz tão importante dentro desse movimento, tenha morrido tão cedo, né? Demais, penso muito nisso. Como esse talvez seja o maior trabalho do hiperpop até hoje. E não acho que vai ser superado, ninguém tem essa pretensão, porque não vai conseguir. Então, eu acho que esse é o maior trabalho, é foda realmente. Ver só as pessoas vão utilizar isso como referência daqui muitos, muitos anos. Mas queria muito ver ela ainda tomando um outro lugar, né? Ela fez muitas coisas grandes aí, colaborou tipo com Madonna, etc. Mas queria ver ela ganhando muito mais ainda, sabe? Ela até chegou a indicação no Grammy, né, com esse disco. Tudo, arrasou, muito boa. Renan. Bom, pra vocês não dizerem que eu só trago conceitos, na minha lista tem o disco da nossa mamãe, Pablo Vittar, com Não Para Nada, de 2018. É tão bom. Eu acho que ele sintetiza muito o que é
a Pabllo pra gente, que é nosso orgulho nacional, sim. Nosso viadão de calcinha, sim. Eu acho que é tão divertido, é tão gostoso. Eu acho que as faixas, elas são muito redondinhas nesse disco. É o disco que a gente tem Seu Crime, que a gente tem Buzina, tem Disque-me, tem Não Vou Deitar, tem Vai Embora. Eu acho que é um disco super redondinho. Gostoso de ouvir. Eu acho que essa fase ela serviu muitos clipes legais, ela estava se divertindo muito fazendo as coisas. Algumas faixas conseguiram se expandir bastante, chegar em outros públicos, assim. Eu acho que ela conseguiu passar a ser mais respeitada, que muitas pessoas não levavam a sério o que ela estava fazendo. E eu acho que aqui vira um pouco essa chave para ela ficar tão gigantesca quando ela vai ficar depois. E eu acho um disco, assim, muito, muito bonito. Ainda tem as participações, tipo, da Urias, da Ludmilla. Então eu acho muito legal. Ai, tudo eu amo. Sim. Gosto de Melhor todas álbum as dela, faixas. né, gente? Melhor, não, disparado. Eu acho. Eu gosto muito do batidão tropical, mas esse aqui pra mim é perfeito, assim. Ela fez história no Não Para Não, gente. É perfeito. Fez. Eu vou Babado. seguir numa linha mais pop aqui, porque eu vou com a minha mamãe sueca, Robin, com Body Talk. Gente, isso pra mim é uma bíblia gay, assim, tem tudo. Primeiro que ele é praticamente uma coletânea de hits. Cada música ali é um Sim. hit, é uma sequência de acertos, um monte de coisas incríveis. Quem foi gayzinha que acompanhou na época foi uma experiência muito boa, porque inicialmente ele era um EP, aí ela falou assim, não vai ser um EP, vão ser vários EPs. E aí ela lança o segundo, e aí por fim ela lança o terceiro, e cada EP era um melhor do que o outro. E aí ele tem todo esse subtexto lésbico dentro das canções, as discussões de o que é ser mulher. A própria Fembot, que é logo ali no comecinho do disco, já discute muito isso. Tem aquela história do Call Your Girlfriend e o Dancing on My Own serem as mesmas histórias, se passando com as mesmas personagens, só que em um momento de ruptura. Então, é um disco fantástico, tem vários hits, vários deles eu toco até hoje. Dancing on My Own, pra mim, a música é essencial em qualquer set, assim, você toca. E é muito legal ver ao vivo, assim, eu tava vendo, ela tá em turnê agora na Europa, e ela deixa o público cantar naquela parte onde morre a música, e todo mundo canta junto com ela, e ela se diverte muito. E a Robin é um puta ícone gay, assim, ela tem vários trabalhos dela que discutem muito disso. Ela, dentro das entrevistas, ela é sempre muito aberta e muito sensível em relação a isso. Então, E ela participou de Gossip Girl, né? exato, Isso é tudo. Queer History. E A Lady Gaga também, eu lembro disso. Elas marcaram e fizeram história. Amo. então, assim, é perfeito. Eu amo demais este disco. Ô, Brenda, qual que é a sua última de hoje? Ai, vamos lá. Mas só pra dizer assim, quem não chorou com Dancing on My Own, por favor, chore agora. I'm in a corner, watching it Nossa, quem não chorou não tem empatia. É triste, é uma das letras mais tristes da música. Uhum. Bom, a minha última vai ser Eagle Death, do The Internet, 2015. Ai, eu Olha! amo. Aham, porque pessoas queers também transam. Elas também fazem climinha, elas também têm date, trocam ali safadezas. Acho que é muito emblemático, porque uma das grandes… Assim, conversando com o Kleber sobre Channel Orange, do Frank Ocean, a gente tava falando, né, sobre… Né, o Frank Ocean ter sido, tipo, a primeira pessoa do Odd Future a sair, assim, de um armário. E o quanto isso pode ter potencializado, né, a saída de outros, inclusive, desse mesmo núcleo, né? Sim. Porque o The Internet é formado por pessoas que foram do Odd Future, entre elas a Cid. Que a Cid, ela tá num lugar, assim, onde a performance de gênero dela tá muito conectada a uma ideia não hétero, né? Sim. Então eu não sei até que ponto ela foi alguém que precisou, né, sair. Se a gente for pensar, quem saiu primeiro, de repente, ela vai na frente do Frank Ocean, porque ela tava ali entre os caras. Ela tem uma outra postura, assim, que já desvia um pouco do padrão. Mas uma das faixas mais famosas do The Internet e desse disco, que pra mim ele é redondíssimo, assim, uma delícia, é Girl, com a outra gay, Kay Tranada. É bichíssima, maravilhosa. Ai, nossa, essa aí, bela. E então, esse feat de gays aí é o grande… Não tem Chanel Monáe nesse disco também? Tem. Eu também. sei, as Tem gays estão também. tudo ali se avizinhando. Ai, sabe o que eu acho gente. mais engraçado, Brenda? É porque acho que a gente até comentou no programa do Frank Ocean que eles eram tudo bom de homofóbico,
vinha um faggot pra lá e pra cá, e aí depois era tudo mãe de viadão, tudo puta e viado ele reunido. Exatamente, é isso, né? O bonde dos enrustidos, né? As bichas enrustidas lá falando mal de viada e ó, tudo mamando depois. Enrustidas do futuro. Bom, e aí Girl é uma faixa que foi muito emblemática, porque ela é assim, um tiro, assim, né? Porque começa ali, já te pega pelo ouvido e você fica muito envolvida com aquela melodia. Mas é a Cid cantando, né, no lugar, assim, cantando pra uma mina. O clipe são duas minas pretas ali, vivendo um romance. É muito imagético pra mim. E aí foi ali que o The Internet me fisgou muito pela figura da Cid. Então, eu fui mergulhando, assim, e dá pra ver o protagonismo que ela toma, não só por ser, tipo, a vocalista, mas ela tem uma postura arrebatadora. Ela tá sempre nos clipes do The Internet tomando frente. Quase sempre são R&B, né? Músicas, assim, de amor, assim, daquele amasso no sofá. Então, tem vários clipes onde o roteiro é Cid com uma gostosa. Sim. Vivendo uma paixão, pega. Então, eu acho uma delícia, assim. E aí, ver que teve uma pauta uma vez que eu fiz com algumas artistas mulheres no mês da visibilidade lésbica. A gente estava conversando sobre a importância de se escreverem músicas de amor na perspectiva de alguém que ama alguém do mesmo gênero, assim, né? Então, não ter essa coisa de ter que modificar, sabe? Fazer uma adaptação LGBT ali. Não, ser simplesmente uma música romântica queer, assim, o quanto isso é poderoso, é gostoso, é bonito. E acho que Eagle Death, pela figura da Cid, tem várias que a gente pode dedicar. E mesmo que você é um homem gay que tá ouvindo, mesmo assim, bate de um jeito mais aconchegante do que Caetano Veloso, Você é Linda. Então, eu destacaria Girl com a bicha Keitranada. Também Gabi, com a Janelle Monáe, Special Affair e Something's Missing. Acho que é isso. Ai, tudo. Você quer dar suas menções honrosas? Quer fazer também, menção? Breno? É isso. Born This Way já foi citada. E acho que duas menções honrosas seriam Channel World. Mas acho que… O Channel Orange, pra quem não ouviu, tem o nosso podcast. A gente gravou 1 hora ali falando sobre esse disco maravilhoso. Então, manda velho. Mas ele é um complemento de discos que nos fazem sentir orgulho, eu acho. E eu diria também Corpo Sem Juízo, da Jupe. Ai, tudo. Arrasou. Chique. Como que você fecha, Duda? O que você traz aí? Ai! Ai, amiga, eu não prepare. Nossa, minha lista já foi tudo, viu? Mas se eu tiver que citar alguém… Bom, gente, eu vou quebrar o ritmo desse podcast, né? Eu iria citar, talvez, o… Fúria da Urias. A Urias acho uma artista maravilhosa. E acho que ela tem feito um trabalho muito, muito foda na música. E, pra continuar aqui com as brasileiras, eu acho muito importante o que a Glória fez ali no Proceder, em 2017. Acho ela muito importante também pra cena do rap LGBT. Uma drag queen, gente, no Brasil, fazendo rap. É babado. E o flow da gata é muito bom. Muito bom. E eu tava muito nesse processo quando ela escreveu do Proceder. E tava ali na gravação dos clipes, etc. Sei todo o corre dela, sei de onde a gata veio, sabe? Vi o que ela passou. Então, tenho muito orgulho também de onde ela tá hoje. Arrasou. O que você traz por último, Renan? As minhas menções honrosas vão para basicamente qualquer coisa que nem Mato Grosso e a Marina Lima tenham feito, pois sempre os maiores. Você tem programa sobre a Marina Lima que você gravou com a Letrux, inclusive, não? Isso, maravilhoso. Ai, Chique. E além disso, o disco Azarian Tree, do Azarian Tree de 2012, Ai, tudo. que é bem house gay. pras garotas. Pepita, Live at Quintal do Funk, ela tirou do Spotify, mas Puta é sempre que um pariu. clássico. Que esse é perfeito. E pra fechar, eu vou com aqueles que me pariram, que me deram a vida, que é Pet Shop Boys. Ai, tudo! O Behavior de 1990. Ai, tudo, Eu acho amigo. maravilhoso porque, tipo, esse disco é basicamente aulas e aulas sobre o que era ser LGBT na virada dos anos 80 pros anos 90, sendo que basicamente o Neil só vai sair do armário oficialmente em 94. Mais um caso de celebridades que você não sabia que eram gays. E Meu Deus! o Behavior é muito interessante porque eles eram uma banda muito pop, muito solar. E o Behavior, ele é um pouco mais melancólico.
o Pet Shop Boys sempre foi de uma coisa de… As letras eram tristes e a melodia era tipo… Ai, que lindo, estamos dançando. Mas aqui no Behavior não, é tudo meio dark, assim. Porque eles estão perdendo amigos pra pandemia do HIV/AIDS. Eles estão vivenciando um mundo meio em decadência. As certezas políticas estão meio que se acabando nessa virada para os anos 90. E eu acho que eles captam isso de uma forma maravilhosa. Eu acho um disco podre de chique, super politizado, super sensível. E ainda tem uma das músicas mais lindas desse mundo, que é Being Boring, com aquele clipe maravilhoso. Ai, que é toda uma existência LGBT ali. Toda uma era meio que… resumida nesse clipe, assim. Eu acho que Pet Shop Boys é muito fundamental. É isso. Boa. Menções honrosas aqui. Frank Ocean com Blonde. Eu só não trago aqui porque eu e Brenda vamos gravar ainda um programa sobre esse disco quando ele completar 10 anos. Então em breve te então chamarei. espera só ter tempo passar. Né? Exato. Recomendar também menção honrosa para um disco muito recente que é o Angel Olsen com Big Time. É o primeiro disco que ela gravou se assumindo como uma mulher homossexual. Várias das músicas… várias das músicas… Como assim? Discutem isso de um jeito muito sensível. E o disco é de uma tristeza absurda, assim. Quando não? Essa aí… É que esse, essa aí assim, nunca tá feliz. Esse excede, assim, é surreal. É triste que ela passou babado. Morreu. Não, mas que isso, né? Não, empatia, mano. E também o próprio Block Party com Silent Alarm de 2005. O Kelly Eu Queria Que era um dos poucas pessoas pretas dentro da cena indie dos anos 2000, e era um preto gay, e por mais discreto e mais avesso às entrevistas que ele fosse na época, eu acho que era muito emblemático nesse universo que era ultra masculino, de um jeito até bem tóxico, como algumas das coisas que a gente tem na cena nova-iorquina. Mas eu encerro aqui com a Twink de 40 anos, que é Perfume Genius. Divo. Ele tem muitas coisas incríveis, assim, a discografia dele é toda pautada por essa questão das vivências dele como um homem gay, e ele sempre foi um homem gay ele tem uma série de doenças que afetam até o crescimento dele e tudo mais, e ele incorpora isso aos trabalhos dele. Então essa coisa de ele se sentir meio que marginalizado dentro da própria comunidade gay, onde a gente julga muito o corpo e o que é proporções específicas, e ele traz isso dentro da obra dele, e são vários trabalhos incríveis. O Put Your Back Into It é muito bom, o Set My Heart on Fire Immediately é muito bom, o No Shape é muito bom, mas eu acho que o disco que mostra mais a gaytude dele é o Too Bright, de 2014. É um disco que tem produção do pessoal do Portishead junto com ele, assim. É o álbum que ele flerta com a música eletrônica. Tem Queen, que é uma das músicas mais incríveis que ele já compôs. A capa é linda, a estética desse disco é tudo. É uma celebração ao universo gay de um jeito muito sensível. Então, fecho aqui a minha lista com esse. Nossa, arrasou. Acho que essas listas ficaram tudíssimas. E você que está ouvindo, sentiu falta de algum disco? Vai lá no nosso Instagram, na edição desse programa, e comenta quais são os discos para celebrar, quais são os artistas que você acha que são essenciais para compor a nossa listinha aqui, que a gente lê na próxima edição do programa. Duda, Brenda, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Muito bom ter gays gravando toda semana aqui. Vamos excluir Isadora e Nick definitivamente. Acabou a farra. Acabou a farra, gente. Agora só cotas pra hétero e olhe lá, e programas específicos. Duda. Só quando foi nos héteros agora. Vai ter, semana que vem, o 202 vai ser Orgulho Hétero, discos pra sentir orgulho. Todos os vão citados. Ô Duda, suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, eu sei que você tá de podcast novo agora. É verdade, gente. Bom, eu sou Duda Delo Russo. Eu tenho o Santíssima Trindade das Perucas, o Disque Bicha. Os dois estão exclusivos Spotify. Mas agora tem o Me Conte Uma Fofoca, gente, com o Thiago Teodoro. Sai segunda, quarta e sexta. Quarta para apoiadores, então vai lá escutar. É babado, você que é fofoqueira, você que abaixa o volume aí do celular quando começa o barraco no ônibus. Você que levanta no ônibus quando vê que aconteceu um acidente. Enfim, você que descasca a laranja no terminal do ônibus, vendo o que tá acontecendo. Você, minha filha fofoqueira, vai lá escutar o Me Conte Uma Fofoca, tá? Arrasou. Brenda, e você? Onde as pessoas te leem, te encontram, te ouvem? Fica à vontade aí. Vem no @ mesmo, porque lá você encontra participações, onde eu tô.
Vocês podem me acompanhar em BLFV_ no Instagram. E tô começando a divulgar o TikTok, sei lá, né? Postei 2 vídeos, vamos ver. Acho que vou começar a brincar lá. E também acompanhar o trabalho da Brasa Mag, né? Que eu já falei várias vezes, que é a revista digital sobre hip hop, feita por mulheres. Brasa Mag no Instagram e brasamag.com.br, site. Boa. Muito obrigado pela participação de vocês. A gente vai pro próximo bloco. Não paro de ouvir. Chegamos ao nosso segundo bloco, Não Paro de Ouvir. Conte, menino Kleber, o que é este bloco, já que estamos só nós. Nesse bloco, as dicas mais quentes da net, os últimos lançamentos musicais, discos, singles. Eu acho que é a primeira vez que a gente grava em 2 do programa, em toda a história do programa. Nunca rolou 2 É a pessoas. versão petit. Exato. Héteros barradíssimos hoje aqui. Boa. Seguindo meio que o tópico do programa de hoje, sai um disco chamado Ocupação, do Fado Bicha, que é um duo português. É um trabalho bem interessante porque eles meio que desconstroem o fado de uma forma super moderna. Eles pegam essa narrativa clássica, essa estética clássica do fado, misturam com ritmos eletrônicos e trazem especialmente essas vivências queer para dentro do fado, que é um ritmo tão clássico da música portuguesa. E tem várias participações, inclusive de alguns brasileiros, como da Labaque e do Tripas Coração. É um trabalho bem, bem bonito, mas é um pouco melancólico, como é o fado em si, né? Mas é bem bonito. Eles vão tocar no Brasil no dia 7 de julho, na Casa Natura Musical. Então dá pra se organizar, dá pra ouvir o disco antes, conhecer e comprar o ingresso pro Fado Bicha na Casa Natura Musical. Legal. Além disso, saiu o disco de versões da Nenê Cherry, The Versions. E aí, o que você achou? É aquela coisa, como tem muitas versões, tem umas que são boas, tem outras que são medianas e daí varia bastante. Então tem participações da Robin, da Cia, da Kelsey Lu, Jamila Woods, um monte de gente. Mas a coisa que eu achei mais bonita de todas do disco é a versão da Anoine de Woman. Eu achei muito lindo. Porque é muito forte o jeito que ela canta essa música. Já é uma música muito linda na versão original da Nenê Cherry. E eu acho que ganha ainda mais potencialidades na voz da Anoine. Então vale ouvir pelo menos essa faixa, se você não quiser ouvir o disco todo. Além disso, saiu um novo single do Metric, What Feels Like Electricity. Esse é o terceiro single do novo disco deles, que se chama Formenteira, que vai sair dia 8 de julho. Eles já tinham lançado uma música bem gigantesca de 10 minutos. Você recomendou aqui, eu acho, da outra vez. Acho que não, acho que eu falei deles aqui, que a gente tá falando dos outros discos. Ah, verdade. Eu não falei verdade. desses singles. Esses 3 primeiros singles já têm me deixado bem curioso pro disco. Eu acho que eles misturam meio que… É um saladão de todas as coisas que o Metric já fez. Tem de música eletrônica, tem universo de rock, indie rock e tudo mais, synth pop. Então eu acho que tá bem interessante. E essa nova se chama What Feels Like Electricity. Saiu um novo single de uma banda brasileira de aqui de São Paulo, de Campinas, chamada Ciano. O nome da música é Girassol. Eles vão lançar um novo disco chamado Bom Senso. É uma faixa que vai entre o pop rock e o indie, assim. É bem gostosinho e ganhou um clipe bem bonito. E, além disso, tá saindo agora na sexta-feira, no dia que vocês estão escutando este programa, né? O novo disco do Cessa, se chama Estrela Acesa. Esse é a sequência do disco de estreia solo dele, o Grandeza, de 2019. Esse novo disco tá saindo pelo selo nova-iorquino Mexican Summer. E eu achei bem, bem bonito, assim. Ele tem umas sonoridades muito interessantes. Ele conversa com essas coisas dos anos 70, tipo Gil Caetano, produzido pelo Duprá, Gal, Clube da Esquina, tudo isso. E além disso, ele lançou 2 clipes já com direção do Gabriel Rolim, de Canção da Cura e Gostar do Mundo. Esses são clipes bem bonitos, com aquela estética que a gente já conhece do Rolim. Eu acho que é um disco bem gostoso de se ouvir, assim, que cresce bastante com o tempo. Menino Kleber, quais as suas recomendações de hoje? Vamos lá, vou começar pelos singles. Meneio, quarteto paulista aqui, que eu gosto bastante, faz um som mega experimental, jazzístico, lançou uma música inédita e anunciou a chegada de um novo EP que vai ser repleto de colaborações. O som da Meneio é normalmente instrumental e nesse disco promete ter algumas vozes.
Como em Pálpebras, que foi a música escolhida para anunciar esse novo EP, e tem participação de uma cantora que eu sei que é queridíssima do Renan, que é a Alzira E. Ela assume ali os vocais nessa música que é mega... Ela começa meio minimalista, ela encolhe, cresce, ela vai para umas estruturas bem interessantes. Então, Eu achei muito bonito. bonita demais, assim. Eu acho que é uma boa forma até de quem não conhece a Meneio, que é uma coisa um pouco mais cabeçuda para alguns. Eu acho que ela é uma introdução à banda de um jeito muito interessante. Quem voltou também foi a Ié, a Larissa Conforto, queridíssima, que já participou aqui do verdade. programa. Ela lançou a primeira música de uma série de novas composições que ela vai lançar nos próximos meses. Ao que tudo indica, serão inspiradas em conceitos de orixás. Então ela lançou Exu. É uma das melhores músicas que ela já fez, pra mim. Ela é bem diferente das outras que ela produziu. Ela tem essa estrutura bem crescente, assim. Ela começa minimalista e o final é uma coisa totalmente transcendental, assim, ritualística, que dialoga muito com o que ela fez no último EP dela, que é o Gratitrevas de 2020. Eu não lembro se ela chegou a interpretar essa ao vivo no show que a gente viu na Balaclava. Já estava Também não louquinha nessa hora. Quem também voltou com música nova e anunciou disco novo é o Black Alien. Ele lançou Fica Até Umas Horas e é uma Ai, é ótimo. delícia de música. Ele é o maior, assim, é dos rappers brasileiros, assim, a rima dele é uma coisa que eu acho espetacular. É impecável, é um Black Alien mais romântico, mais Eu apaixonado. adorei. Mas muito sacana, assim, nas tiradas dele, assim. Altamente erótico, altamente expositivo quando necessário, mas sempre de um jeito muito sarcástico e de um jeito que é muito próprio dele. E mais uma vez, mais uma música com produção do Papatinho. Ele tinha lançado o Peaky Blinders há algumas semanas que a gente já citou aqui, mas essa música, assim, eu achei ainda melhor, uma delícia. De discos, vou começar com Gracie Ives, com Junkie Star. É um discão que eu tava esperando muito pra ouvir. A Gracie Ives foi uma cantora que eu descobri durante a pandemia, porque ela lança o Second em 2019. E aí o Spotify jogou pra mim num aleatório, eu adorei a música. E agora veio esse segundo álbum de estúdio dela. Ela é uma cantora e compositora nova-iorquina. Ela vai pro lance meio bedroom pop, só que ela vai muito mais pro pop, mais pro R&B mesmo. E ela tem um jeito de compor e de cantar que é muito interessante. E para esse disco ela contou com a produção do Justin Raising. Ela é coprodutora do disco. O Justin Raising é um cara que já trabalhou com Sky Ferreira, com a Kim Gordon, com a Charli XCX. Então é um disco de um pop tortinho de um jeito muito especial, assim. Eu acho que vale a pena ouvir. Um disco que a gente acabou esquecendo de mencionar, e já faz algumas semanas que saiu, que saiu muitos discos nos últimos dias, a gente meio que se atropelou, Sim. mas é a volta da Brunx com Meet the Terrible. Eu achei um disco bem gostosinho, o segundo álbum de estúdio da Brunx, ela que estreou lá em 2019 com um trabalho bem interessante, que é o Morri de Raiva, e nesse disco ela preserva muito da essência daquilo que ela tinha testado, mas ela vai para uns lances mais pop, ela canta em português em várias das faixas, tem participação do pessoal da Raça em umas. É um disco bem acessível, bem gostosinho, que parte de algumas inquietações da Bruna, mas que dialoga com o Vit de um jeito muito interessante. Então, eu acho que se você não ouviu o disco anterior, comece por ele e depois vai pro outro disco que é um pouco mais roqueiro. Então, eu acho que faz essa transição de um jeito bem interessante. E por último, o pessoal da Moons, os mineiros da Moons, lançaram um novo álbum de estúdio, muito belo também pela Balaclava Records, Best Keep It Secret. A Moons é uma banda criada pelo André Travassos, mas que conta entre seus integrantes com nomes bem interessantes da cena mineira, como a Jennifer Souza, que a gente ama muito, o Bernardo Bauer, que a gente já citou aqui também, tem o Felipe D'Angelo, tem o Pedro Ramdan e tem o Rodrigo Leite. Mais uma vez, esse disco ele conta com a produção do Leonardo Marques, que é um dos principais articuladores aí dessa nova cena mineira. É um trabalho muito sofisticado, como tudo aquilo que a Moons se propõe a fazer, mas eu achei muito interessante que algumas das músicas elas vão para um lado mais dançante, mais acessível, sempre se revezando nesses vocais, nessas construções melódicas que são muito próprias da banda. Então vale bastante a pena. Boa. Fechamos então, vamos para o nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Chegamos aqui no terceiro e último bloco. Renan, o que é essa sequência agora? Só pras gays. Nesse bloco a gente traz dicas atemporais. Pode ser um conceito, uma ideia, um pensamento, um aforismo, o que quisermos. E o que você traz aí? Hoje eu trago um perfil de TikTok. Ai, eu amo.
é o perfil do Felipe Vassão. Ele é músico e produtor. Ele trabalhou em vários discos com o Emicida, ele produz, compõe algumas coisas ao lado do Emicida. E eu acho o perfil dele super legal, é @Felipe Vassão mesmo. A gente vai colocar na descrição desse episódio. Porque ele traz curiosidades sobre música, ele traz coisas sobre música publicitária, por exemplo, sobre jingles. Eu sobre... amei aquele do Plim Plim da Rede Globo que ele fez recentemente. Isso, é excelente. E é muito legal porque ele tem esse conhecimento muito técnico e muito formal sobre música, mas ele consegue passar isso de uma forma muito leve e que você fica muito interessado, assim, você fica curioso pelos vídeos dele, porque tem esse formato curto, né, do TikTok, e é muito interessante como ele consegue trazer pra gente algumas coisas muito técnicas de uma forma muito atrativa. Você se diverte e quando você vê, você tá trabalhando uns conceitos super complexos, Sim. mas ele transforma isso, deixa isso super acessível, assim. Então é um perfil que vale seguir, porque também ajuda o seu algoritmo do TikTok A entregar a mostrar coisas outras boas, coisas assim. legais, assim. A gente recomendou ele na edição 171, os melhores discos de 1981. Eu recomendei lá, mas fica a recomendação de novo, porque de lá pra cá ele já lançou muita coisa bem incrível, assim. É um dos perfis que eu mais gosto no TikTok mesmo. É muito legal. Boa. E você, menino Clever, qual é a sua dica? Vamos lá, 2 diquinhas aqui. A primeira é a 3ª temporada de Love, Death and Robots na Netflix. Lindíssimo, tá um espetáculo. A segunda foi bem divisiva, algumas pessoas gostaram, outras não. Mas essa tá meio que um consenso, assim, porque tem alguns episódios que são espetaculares. Eu acho que o episódio de capa, que é aquele do O Fazendeiro, é o que tá sendo mais comentado pelo caráter ultra realista, mas as histórias dessa temporada, assim, são muito bonitas. Algumas são mega violentas, outras são mais filosóficas, outras são mais poéticas. Eu acho que alcançou um tom ali muito interessante. É uma criação do Tim Miller, que pra quem não sabe é o diretor do primeiro Deadpool, mas tem produção executiva do David Fincher, que inclusive dirige um dos episódios dessa temporada e é uma das mentes pensantes por trás desse projeto. O Love, Death and Robots, ele normalmente são curtas de animação, sem um tempo específico. Então tem coisas de 20 minutos, outras de 7, 5 minutos. E sempre explorando conceitos visuais muito distintos e muito interessantes. Então vale muito a pena assistir. Você não precisa assistir na ordem, você pode assistir o que você quiser. Outra coisa, estava com o boy aqui em casa. E ele falou, vou botar um filminho pra gente assistir. E ele botou esse filme que... eu lembro de ter ouvido falar na época, mas acabei só passando, que se chama Palm Springs. Você já assistiu? Eu ainda não assisti, porque chegou só agora no streaming no Brasil. É muito bom. Fiquei devendo. O filme, ele é... Eu vou fazer a sinopse igual a Isa sempre faz aqui. Palm Springs é um filme de comédia romântica e ficção científica estadunidense de 2020, dirigido por Marx Bubacol e escrito por Andy Sierra. Ele é estrelado pelo nosso amorzinho em conjunto aqui do Renan, o Andy Samberg, marido da Joanna Nelson. E com a Kristen Milotti, ele tem participação também do Pete Gallagher e do J.K. Simmons. E ele conta a história de 2 estranhos que se conhecem em um casamento em Palm Springs. Porém, quando decidem ter um tempo juntos, são atacados por um homem misterioso. Ao acordar, descobre que estão revivendo o mesmo dia. Então ele é um clássico filme de Dia da Marmota ali, tipo, situações que se repetem e você tem que escapar disso. Só que ele é uma comédia romântica, você começa assim, putz, é só mais um filme de comédia romântica, e de repente você tá perdido nos dramas existencialistas, umas questões filosóficas muito profundas, que eu falava assim, gente, eu não tava esperando que eu ia assistir isso. Mas ele nunca perde o tom cômico, assim, o Andy Samberg tá sempre maravilhoso, muito divertido. Eu acho que é um filme que alcança um equilíbrio muito interessante entre esses momentos de melancolia e essas cenas de riso que envolvem muito sexo, muitas drogas e muito rock and roll, aqueles. Mas é um filme bem divertido, tem no Stars Plus pra assistir. Eu vou ver se assisto, porque como ele saiu em 2020, foi dessas coisas que ficou no limbo de nunca chegou no Brasil, porque pandemia e tudo mais. Sim. E aí só agora chegou no streaming, vou assistir. Boa. Hoje a gente não vai ler os comentários da edição 200, que foi o nosso especial de aniversário, que nós vamos deixar para ler todo mundo juntos na semana que vem, né, Renanzinho? Isso.
Aí a Isa está de volta. Nick, os héteros estão autorizados a regressar ao nosso programa. Eu sou o @KleberFak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E todos os dias também você pode acessar o meu site, musicainstantanea.com.br, onde você tem sempre as musiquinhas, dicas e críticas atualizadas. Eu sou _Renan Guerra no Instagram e no Twitter. Tem matéria no Monkey Buzz sobre a Chaka Khan, tá bem legal, quem ainda não leu pode ir lá. Tem muitas resenhas de filme que saíram no Screenel, tem bastante coisa. Então é isso. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Se puder, apoie a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês, você participa aqui das gravações ao vivo, como Gustavo Reis Louro, Jefferson Kozenieski, Fabrício Neri, e também tem acesso ao nosso grupo fechado para assinantes. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado Duda e obrigado Brenda que participaram hoje. Obrigado Renan por estar aqui mais uma vez. Obrigado. E até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.